Minha mãe desapareceu sem explicações quando eu era criança, e hoje recebi uma mensagem dela como se nada tivesse acontecido. Eu tinha 8 anos quando ela sumiu. Minha mãe. A mulher que cantava o Leãozinho enquanto lavava a louça, que trançava meu cabelo com tanta delicadeza que eu quase dormia no seu colo. Um dia ela estava ali, no café da manhã, reclamando da torrada que queimou. No outro, evaporou. Sem bilhete. Sem pistas. Sem corpo. Meu pai desmoronou. Vivia dizendo que ela jamais faria isso com a gente. Que ela era feliz, que nos amava. Mas, com o tempo, foi se calando. A polícia investigou por meses. Amigos especulavam se ela fugiu, se foi sequestrada. Nunca houve uma resposta. Nunca houve paz. A vida andou. Eu me tornei mãe. Tenho 2 filhos, Luísa, 11, e Benício, 8, mesma idade que eu tinha quando perdi a minha mãe. Meu marido, Rafael, é meu porto seguro há 14 anos. Ele me ajudou a reconstruir o que sobrou da minha infância quebrada. Trabalha com home office, sempre presente, sempre gentil. A gente tem uma rotina estável, até monótona. Café às 7 horas. Escola. Trabalho. Jantar às 19 horas com as crianças na mesa rindo das bobagens do dia. Era um tipo de felicidade simples, que eu defendia com unhas e dentes. Até hoje de manhã. Estava pegando o carregador do Rafael na gaveta do criado mudo quando vi um celular que não conhecia. Preto, sem capinha, sem marca visível. Era muito parecido com o dele, por um segundo pensei que era o antigo, mas ele jurava ter jogado fora meses atrás. Curiosa, pressionei o botão. Estava desbloqueado. A primeira coisa que apareceu foi uma notificação no WhatsApp. Oi, amor. Bom dia. Sonhei com você de novo. Nome do contato, Cláudia. Meu coração disparou. Quem diabos é Cláudia? Abri o app. As conversas estavam ali. Intactas. Longas. Íntimas. E antigas. Mensagens de voz. Fotos. Chamadas perdidas. Eles se falavam há pelo menos 3 anos. 3 anos. Enquanto eu lavava roupa. Enquanto ele fazia o jantar. Enquanto dormíamos juntos. Rolei a conversa. Coração na boca. Respiração curta. Tremia. A sensação era de afogamento, mas eu ainda não sabia que o verdadeiro impacto estava por vir. Em uma das mensagens, Cláudia dizia: queria ter te conhecido antes da Mariana. Mas foi melhor assim. Se eu não tivesse ido embora, tudo seria diferente. Você teria escolhido ela mesmo assim? Parei. Mariana. Meu nome. Meu corpo gelou. Rolei mais. Mensagens antigas. De 2 anos atrás. Ela nunca vai saber que eu sou a mãe dela. Promete. Meu mundo parou. Meu cérebro travou. Demorou minutos para eu entender o que aquelas palavras significavam. Voltei. Li de novo. Mais uma vez. Ela nunca vai saber que eu sou a mãe dela. Era minha mãe. Cláudia era minha mãe. Viva. Escrevendo amor para o meu marido. Meu marido sabia. Ele sabia o tempo todo. Eu sentei no chão do quarto. Não conseguia chorar. Só uma pressão absurda no peito. Como se estivesse presa dentro de um pesadelo sem lógica. Fiquei ali por 1 hora. Talvez mais. Com o celular na mão, lendo e relendo aquelas mensagens. Fotos. Prints de chamadas. Uma vida inteira que existia nas sombras. Mensagens de amor. Declarações. Planos. Eles estavam juntos. Há anos. E ela sabia quem eu era. Sabia que era mãe. Sabia dos meus filhos. Tinha fotos deles salvas. E nunca me procurou. Naquele momento, a dor foi substituída por um ódio que queimava. Meu marido,
O homem que me abraçava todas as noites. Que chorou comigo quando Luísa nasceu. Que segurou minha mão no velório do meu pai, ele estava com a mulher que me abandonou. Que me deixou criança, confusa, quebrada. A única pergunta que ecoava na minha cabeça era: por quê? Levantei. O mundo girava. Escondi o celular de novo. Fingi que nada tinha acontecido. Acordei as crianças. Preparei o café. Sentei à mesa como se minha alma não estivesse gritando. Rafael me olhou e sorriu. Tocou minha mão. Senti vontade de vomitar. Passei o dia em piloto automático. Na hora do almoço, travei o quarto e liguei o celular escondido de novo. Ela tinha mandado mais uma mensagem. Você contou para ela? Ela pode me odiar, mas eu preciso ver meus netos. Me dá essa chance. Netos. Ela falava dos meus filhos. Ela queria ver eles. Depois de ter me deixado. Depois de ter entrado na minha vida pela porta dos fundos, usando o homem que eu mais confiava como ponte. E ele, como ele pôde? Como dormia comigo e respondia também te amo para ela. Eu desci até a garagem. Fiquei sentada dentro do carro por mais de 1 hora. Liguei o gravador do celular e escutei uma mensagem de voz que ela mandou para ele semanas atrás. Ontem vi uma foto da Mariana no Face. Ela está linda. Tão crescida. Ainda vejo aquele olhar de menina assustada. Queria tanto abraçá-la, mas acho que já perdi esse direito. Ainda assim, obrigada por me manter perto, mesmo que de longe. Ela chorava. Ela chorava. E eu? Eu só queria sumir. Quando Rafael chegou do trabalho, me abraçou e me beijou como sempre. Sorri de volta. Minha mão tremia. Meus olhos ardiam. Ele parecia normal. Como se tudo estivesse bem. Esperei as crianças dormirem. Fui até ele. Quem é Cláudia? O silêncio dele foi a confirmação. Me diz. Ele não negou. Nem tentou. É sua mãe. Aquelas 3 palavras foram como um tapa. Como? Sussurrei. A gente se conheceu por acaso, anos atrás. Eu nunca soube quem ela era, até um dia, ela me contou. E me implorou para não contar para você. E você achou isso normal? Não. Eu tentei. Mas ela me fez prometer. Ela disse que te ver feliz era tudo o que importava. Que ela não queria estragar sua vida de novo. E você começou a transar com ela? É isso? Ele não respondeu. Chorei. Gritei. Quebrei um copo no chão. Ele só pedia perdão. Dizia que me amava. Que tudo foi um erro. Que ela era uma ferida aberta que ele quis curar. Que só ficou preso. Mas a verdade nua e crua é que ele traiu minha confiança. E ela? Ela me traiu 2 vezes. A primeira ao sumir. A segunda ao voltar desse jeito. Agora estou aqui. Sentada na cozinha. São 3h47 da manhã. As crianças dormem. Rafael está no quarto de hóspedes. E o celular está na minha frente. Piscando. Uma nova mensagem. Posso te ver? Eu juro que só quero olhar nos seus olhos. Eu não sei o que fazer. Conto para Luiz e Benício que a avó deles está viva? Explico que ela sumiu porque, sei lá, porque quis. Fico com Rafael? Expulso ele? Respondo a mensagem? Marco um encontro? Ou faço de conta que nada disso aconteceu e sigo vivendo essa mentira? Porque, se tem uma coisa que aprendi, é que a verdade nem sempre liberta. Às vezes, ela destrói tudo. A mensagem ainda estava ali. Posso te ver? Eu juro que só quero olhar nos seus olhos. Tentei imaginar o rosto dela. O som da voz. Mas era tudo borrado. Apagado pelo tempo. Pela dor. Fiquei olhando para a tela por longos minutos.
Meus dedos tremiam sobre o teclado. Queria dizer não. Queria xingar. Queria que ela sentisse o buraco que deixou em mim. Mas, no fundo, eu também queria ver o rosto dela. Apertei o botão de áudio. Respirei fundo. Gravei. Onde você está? Apaguei antes de enviar. Em vez disso, escrevi. Amanhã. Às 15 horas. Parque Central. Sozinha. Enviei. Meu peito apertou. Meu estômago revirou. Parte de mim queria arrancar o chip do celular e jogar pela janela. Mas a outra parte queria entender. Fui dormir às 5 horas da manhã. Quando acordei, Rafael estava preparando o café. Agia como se fossemos só um casal normal com problemas normais. Ele tentou falar comigo, mas eu não consegui responder. Meu silêncio foi meu escudo. As crianças perceberam que algo estava errado. Luísa me perguntou: Mamãe, você tá triste? Eu sorri. Disse que só estava cansada. Cansada era pouco. Às 14h50, estacionei perto do parque. Fiquei no carro por uns minutos, olhando o movimento. Crianças correndo, casais andando de mãos dadas. Tudo parecia normal demais para o caos que habitava meu peito. 15h03. Ela chegou. Eu a reconheci de imediato. Mesmo com os cabelos grisalhos, o rosto marcado, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Eu sabia. Ela parou a alguns metros de mim. Me viu. Hesitou. Depois andou devagar até o banco onde eu estava sentada. Mariana. Não respondi. Ela se sentou com cuidado. Como se tivesse medo de espantar algum bicho arisco. Você cresceu tão linda. Engoli em seco. Por quê? Ela ficou em silêncio. Os olhos marejaram. Eu era fraca, disse, por fim. E covarde. Seu pai, ele era um bom homem. Mas eu sentia que estava morrendo por dentro. E um dia, eu fui. Eu simplesmente fui embora. Sem me olhar nos olhos? Eu não conseguia. Tentei várias vezes voltar. Mas tinha medo de que me odiasse. Medo de que você estivesse melhor sem mim. Eu não estive. Ela chorou. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi o que parecia ser remorso. Não a justificava. Mas parecia verdadeiro. E o Rafael? Perguntei. Ela fechou os olhos. Um suspiro longo. Eu não sabia que era ele. No começo. Nos conhecemos por acaso, num curso. Ele falava da esposa, e um dia, ele mencionou seu nome. Eu quase desmaiei. A coincidência era absurda. Mas eu já tinha me apaixonado. E ele também. Você transou com meu marido, sabendo que ele era meu marido. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Foi nojento. Egoísta. Eu só quis sentir que fazia parte da sua vida de novo. Nem que fosse assim. Você destruiu minha confiança. Nos dois. Eu nunca pedi isso. Só fiquei presa. Como ele. Ficamos em silêncio. O som das crianças brincando no parque parecia cruel. Eu olhava para ela, tentando lembrar da mãe que me ensinou a desenhar borboletas no azulejo da cozinha. Da mulher que desapareceu e levou metade de mim junto. Eles, os meus filhos. Você quer conhecê-los? Ela olhou para mim com olhos molhados. Mais que tudo. Eu respirei fundo. Me levantei. Ainda não sei se mereço isso. Ainda não sei se posso olhar para você sem sentir raiva. Ela assentiu. Não tentou se justificar. Mas, um dia. Talvez. Um dia? Talvez. E fui embora. Voltei para casa e Rafael estava me esperando. Ele sabia. Não falou nada. Só me olhou como quem espera uma sentença. Você vai embora?
Ele perguntou, voz trêmula. Eu queria fugir. Levar as crianças. Começar do zero. Mas aí pensei na Luísa. No Benício. Na escola. Nos amigos. Na casa que construí com tanto esforço. Na vida que era minha também. Não hoje. Ele desabou em choro. Pediu uma segunda chance. Disse que foi manipulado, que errou, que me ama. Que nunca mais vai mentir. Que podemos reconstruir. Mas eu sei que nada vai voltar a ser como antes. Agora estou aqui, mais uma vez. Escrevendo isso enquanto as crianças dormem no quarto ao lado. O celular da minha mãe está guardado dentro de uma caixa que tranquei. Não deletei. Ainda não consigo. Eu olho pro Rafael dormindo no sofá. E penso. Será que é certo esconder isso dos meus filhos? Será que é justo manter essa mulher, essa estranha que me gerou, longe deles? Será que a raiva que sinto vale mais que o direito deles de conhecer a avó? E eu? Eu deveria fingir que dá para seguir com um casamento construído sobre mentiras? Ou devo contar tudo e lidar com a destruição que virá? Às vezes, penso em abrir a porta e sumir. Repetir o que ela fez. Outras vezes, penso em perdoar. E outras, apenas, fico aqui, paralisada, no meio do caminho. Com uma verdade pesada demais para carregar. Mas perigosa demais para guardar sozinha. Essa noite eu não dormi. Fiquei olhando pro teto, ouvindo o tic-tac do relógio como se cada segundo fosse uma batida de um coração doente. Rafael dormia no sofá como se nada tivesse acontecido. E talvez, para ele, nada tivesse mesmo. Mas para mim, a confiança estava morta. Sepultada sob camadas de silêncio e traição. Na manhã seguinte, Luísa veio até meu quarto e deitou ao meu lado. Ela encostou a cabeça no meu peito e perguntou: Mamãe, por que você tá chorando? Eu não sabia que estava. Não respondi. Só a abracei com força. E ali, com os braços ao redor da minha filha, eu tomei uma decisão. Esperei Rafael sair com Benício para o treino de futebol. Chamei Luísa para conversar. Ela tem 9 anos. Já é esperta demais. Já nota coisas. Já entende silêncios. Sentamos no chão da sala. Ela com as pernas cruzadas, olhando para mim com aquela carinha que mistura curiosidade e medo. Filha, eu preciso te contar uma coisa. Você e o papai vão se separar? A pergunta veio como um soco. Engoli a dor. Eu não sei. Mas não é disso que eu quero falar agora. Expliquei para ela do jeito mais leve que consegui. Que a vovó dela tinha sumido quando eu era pequena. Que eu cresci sem entender por quê. Que isso me doía até hoje. E que agora, ela reapareceu. Luísa ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: Ela é má? Eu não sei, filha. Talvez ela tenha feito coisas ruins. Mas eu acho que, no fundo, ela só estava quebrada. E gente quebrada machuca os outros sem querer. Eu quero conhecer ela. Meu coração disparou. Você tem certeza? Tenho. Todo mundo tem avó. Contei a Rafael mais tarde. Ele empalideceu quando ouviu o que eu contei para nossa filha. Você colocou ela no meio disso? Ela é só uma criança. E você? Me traiu com a minha mãe e agora quer ditar como eu crio minha filha? Ele não respondeu. Só esfregou o rosto com as mãos e foi pro quarto. Não pediu desculpa. Não tentou me convencer. Apenas se escondeu. Típico. Marquei um novo encontro com minha mãe. No mesmo parque. Mas dessa vez, levei Luísa comigo. Ela estava nervosa. Passava a mão na barra da blusa, olhava para todo lado. Quando viu minha mãe, parou. Me olhou como quem pergunta: é ela? Eu assenti. Minha mãe se aproximou devagar, como se cada passo fosse um pedido de desculpas. Luísa ficou atrás de mim. Aí,
Inesperadamente, ela saiu de trás e disse: Você é minha avó? Minha mãe chorou. Sim. Eu sou. Me desculpa por não ter estado aqui antes. Luiz estendeu a mão. Minha mãe segurou. E ficou ali, segurando firme, como se nunca mais fosse soltar. No caminho de volta para casa, Luiz estava quieta. Depois disse: Ela parece triste, mamãe. Ela está. Ela ainda pode ser minha avó? Respirei fundo. Pode, filha. Mais devagar, tá? Ela assentiu. E encostou a cabeça na janela. Quando chegamos em casa, Rafael estava na sala. Ele viu nos meus olhos que algo tinha mudado. Você contou tudo para ela? Assenti. E vai contar pro Benício também? Ainda não. Mas vou. No tempo dele. Ele passou a mão pelo cabelo. Andava de um lado pro outro como um animal enjaulado. E a gente? Você e eu? Ainda existe um nós? Minha resposta saiu como um sussurro. Eu não sei. As semanas passaram. Minha mãe começou a vir aos poucos. Luísa se aproximava dela com curiosidade. Fazia perguntas. Mostrava desenhos. Um dia até pediu para dormir na casa dela, o que eu recusei, por enquanto. Benício ainda não sabe. Rafael tenta se redimir. Faz o jantar. Ajuda nas tarefas. Me olha com aqueles olhos de cachorro arrependido. Mas, algo se quebrou entre nós. Algo que talvez nunca se conserte. Hoje, estou sentada na varanda com meu diário. E preciso escrever isso, para tentar entender. Minha mãe destruiu minha infância. Rafael destruiu meu casamento. Mas eu ainda estou aqui. Com 2 crianças lindas. Com uma vida pela metade. E com uma escolha enorme pela frente. Perdoar ou deixar tudo para trás. Ainda não sei o que vou fazer. Mas sei que, pela primeira vez, eu não estou paralisada. Estou em movimento. E isso, por enquanto, é suficiente. O céu estava limpo naquela manhã. Azul de doer os olhos. Um daqueles dias que parecem não combinar com o caos interno. Eu deixei as crianças na escola. Rafael me ofereceu carona, mas recusei. Disse que precisava andar. E era verdade. Eu precisava me mexer. Respirar. Sentir o mundo ao meu redor para lembrar que ele ainda existia. Caminhei até aquele mesmo banco do parque onde tudo começou. Minha mãe estava lá. Ela parecia menor. Mais frágil do que da última vez. Como se cada encontro com o passado estivesse esvaziando o presente dela. Sentei ao lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Você vai embora? Ela perguntou. Ainda não sei. Eu só queria estar perto, de algum jeito. Nem que fosse tarde demais. É tarde demais para mim. Mas não para os meus filhos. Ela sentiu com os olhos cheios d'água. Obrigada por isso. Mesmo. Eu nunca vou merecer esse presente. Ficamos mais alguns minutos ali. Depois me levantei e disse: Adeus, mãe. Ela quis dizer algo, mas engoliu. Respeitou o limite. E eu fui embora. Naquela noite, esperei Rafael dormir. Fui até o armário, peguei a mala que guardei no fundo da prateleira, enchi com o essencial, roupas, documentos, uma foto das crianças pequenas e um livro que a Luísa me deu de presente com desenhos nossos. Fiz isso em silêncio. Sem choro. Sem hesitação. Na manhã seguinte, preparei o café das crianças, deixei bilhetes carinhosos nas mochilas, abracei-os como se o tempo fosse elástico. Chamei Rafael na varanda. Ele entendeu na hora. Vai embora? Assenti. Para sempre? Não sei. Mas por enquanto, sim. E as crianças? Ficam. Não vou tirá-las do mundo delas. Mas vou estar perto. Sempre. Ele chorou. Me pediu perdão de novo.
Eu segurei sua mão. Rafael, eu te amei com tudo que eu tinha. Eu também, Mariana. Eu também. Mas isso aqui, a gente quebrou. E não dá para consertar? Não se reconstrói algo sobre mentiras. E se eu mudar? Talvez mude. Mas eu não sou mais a mesma. Ele desabou. E eu fui embora. Hoje estou morando a poucas quadras de onde vivíamos. Aluguei um apartamento pequeno, mas cheio de luz. As crianças vêm me visitar. Dormem aqui de vez em quando. Luísa trouxe os desenhos dela e colou nas paredes. Benício me pediu para fazer panquecas como antes. Minha mãe liga às vezes. Às vezes, eu atendo. Às vezes, não. Não tenho pressa. Estou reconstruindo. Devagar. No meu tempo. Sem fingimentos. Entendi que perdão não é esquecimento. É liberdade. Não perdoei para libertar eles. Perdoei para libertar a mim mesma. Hoje eu respiro diferente. Hoje, pela primeira vez em anos, quando me olho no espelho, eu me reconheço. E isso, talvez, seja o começo de tudo.